Graças a Deus. Queridos, eu estou vindo do acampamento, nosso acampamento Kids, de crianças. O Zé Roberto perguntou, você está bem mancando aí quando eu cheguei? Mas é fruto do acampamento. Nós saímos para fazer uma trilha ontem na Serra Itapetí, dentro da área da Becar mesmo, às 10 horas da manhã, e nós retornamos 3 horas da tarde. E eu deu um mau jeito no ombro, voltei todo quebrado, mas foi tão bom, as crianças estão numa energia ali que, graças a Deus, elas estão 220 é pouco para elas. Mas Deus tem trabalhado ali no meio delas e a palavra de Deus tem sido pregada para as nossas crianças. O acampamento termina hoje às 13 horas, daqui a pouquinho elas estão dando o encerramento. Queridos, nós estamos agora no livro de Isaías. Nós vamos começar o livro de Isaías agora. Vocês têm caminhado no Velho Testamento, eu quero mais uma vez parabenizá-los, porque vocês caminharam e terminaram os poéticos. Semana passada, com o Wagner, o presbítero Wagner, vocês encerraram os poéticos. E foi tão bom, eu achei que vocês eram muito bom, numa boa exposição do livro de Cantares. Eu comentei com ele, falei, olha, muito boa seu panorama geral de Cantares, gostei bastante. E aí encerrou-se então mais uma classe do Velho Testamento, e agora nós iniciamos Isaías, que é o primeiro dos grandes profetas, os profetas maiores, e nós vamos trabalhar nos profetas maiores, e depois nós vamos para os profetas menores. Dentro disso, queridos, eu quero falar um pouquinho de Isaías para vocês, porque esse é um livro muito interessante. O livro ele traz o nome do profeta Isaías, que vem que deriva de salvação, que é exatamente o tema central do livro de Isaías. Isaías fala sobre salvação. Esse é o tema central do livro de Isaías. Isaías profetizou durante o reinado de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias. Durante 3 reis, aproximadamente 40 anos, foi o tempo em que Isaías estava profetizando. Ele profetizou durante esse tempo. Eu tenho certeza que ele foi um grande profeta. E como é que nós sabemos disso? Fácil, queridos. Porque Isaías foi o profeta mais citado no Novo Testamento. Nenhum profeta foi tão citado quanto Isaías. Nenhum livro foi tão citado quanto o livro de Isaías no Novo Testamento. Isso nos traz uma certeza da importância, né, que esse profeta teve, principalmente nas suas predições a respeito de Jesus. Foi o profeta que mais falou a respeito de Cristo. É o profeta que mais falou a respeito de Cristo, foi Isaías. E hoje nós vamos trabalhar aqui no livro de Isaías, que durou de um período de 739 a.C. a cerca de 686 a.C. Interessante do livro de Isaías, uma curiosidade, é que quando foi descoberto os manuscritos do Mar Morto, então não sei se você já ouviu falar dos manuscritos do Mar Morto, já fica uma deixa aqui, que no primeira quarta-feira de agosto, tá logo aí, primeira quarta-feira de agosto, acho que é dia 7, se não me falha a memória, 7 ou 6, nós vamos ter o curador do Museu de Jerusalém, que cuida dos manuscritos, especialista nos manuscritos do Mar Morto. Ele estará lá na nossa igreja de Mogi. Ele vem para São Paulo, ele vai passar em 5 lugares. Se não me falha a memória, desses 5 lugares, 2 igrejas, a nossa e mais uma, e os outros lugares parece que entre os judeus, uma coisa assim. E nós conseguimos, Deus nos deu um presente de conseguirmos um contato com esse homem. Esse homem vem para Mogi das Cruzes e ele vai ali, nessa quarta-feira, nos dar assim um bom estudo sobre os manuscritos do Mar Morto. E só para vocês saberem, para vocês terem assim, aqueles que nunca ouviram falar, os essênios antes de Cristo, antes do período de Cristo, eles eram, alguns deles zelotes, que eram aqueles que cuidavam da palavra de Deus de uma forma muito zelosa. E eles, com medo, então, que todas essas escrituras fossem queimadas e fossem detonadas por causa do Império Romano, eles esconderam
pergaminhos, rolos das Escrituras nas cavernas do Mar Morto. Então, tem várias cavernas, e lá dentro eles colocaram em vasos de barro esses pergaminhos ali nas cavernas. Agora, em 1947, se não me falha a memória, um jovem pastor ali cuidando das suas ovelhas, enquanto pastavam na região, ele começou a jogar pedras nas cavernas, jogar pedra para acertar o buraco. E de repente ele ouviu um vaso se quebrar. Ele desceu e pegou um pedaço do couro, que era um pergaminho, e levou e vendeu para um sapateiro. Enfim, a história se desenrolou e descobriram essa que é a maior descoberta judaico-cristã que nós temos na nossa era, que são esses manuscritos do Mar Morto. O mais interessante é que nós temos vários fragmentos de todo o Velho Testamento, mas o livro que nós temos praticamente inteiro é o livro de Isaías, exatamente em essência, como nós temos hoje. É a maior? Não precisamos de prova, mas é uma prova, né, de que tudo aquilo que nós temos foi preservado por Deus com mão forte durante todos esses anos. E esse livro de Isaías é o que mais tem, é o que está mais completo de todos eles. Como nós dissemos, então, esse livro fala de salvação. Nós vamos trabalhar caminhando no livro de Isaías, vendo alguns momentos de salvação. E o primeiro momento de salvação que eu quero colocar aqui é o chamado de Isaías, tão conhecido, tão colocado, tão lido. E eu quero convidar você a abrir no capítulo 6, porque Isaías ele começa o livro falando da condição de Israel, de como Judá estava, porque ele está profetizando, e vocês que estão acompanhando a gente desde o começo, vocês estão craques nisso. Divisão do reino do norte, reino do sul. Isaías está profetizando para o reino do sul, para Judá. Esse é o público-alvo dele, né? Algumas profecias elas passam, mas a maioria das profecias é para Judá. Nós vamos ter profecias sobre salvação e outras coisas mais, porque esse profeta, assim como os outros profetas do Velho Testamento, na maioria das vezes eles estão profetizando, muitas profecias, as maiorias, são sobre o presente, não sobre o futuro. E a grande esmagadora sobre exortação, para corrigir o caminho daqueles que estão errados. E até quando eles predizem o futuro, é para corrigir o presente das pessoas que estão ouvindo. E quando nós então olhamos para o livro de Isaías, nós vamos ver que ele profetizou para várias nações e tudo mais, e esses pontos nós não vamos pegar. Nós vamos pegar apenas os pontos que, enfim, dá para colocar o nosso nome ali embaixo, né? Que serve para a gente de uma forma muito evidente. E o primeiro é esse, onde ele se apresenta, onde é o começo do ministério dele. Nós vamos ler aqui Isaías capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 5. 6, do 1 ao 5, a palavra de Deus diz assim: No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam todo o templo. Serafins estavam por cima dele, e cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobriam os seus pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: Ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Só até aqui por enquanto. É interessante, queridos, porque Isaías ele começa descrevendo aquilo que seria o nosso maior inimigo. Quem é o nosso maior inimigo? Tudo bem, talvez você esteja pensando aí, Satanás é o nosso maior inimigo. Satanás é o nosso inimigo, mas ele não é o nosso maior inimigo. Não é. Sabe? Ele é o inimigo das nossas almas, ele é o pai da mentira, ele foi condenado, ele é caído, ele é todas essas coisas que a Bíblia diz. E olha, e com certeza mais ainda, porque a Bíblia não foi escrita para falar dele. Então ela não ficou trabalhando para ele, falando dele. Não é essa a ideia. O maior inimigo
que nós temos somos nós mesmos. Meu maior inimigo não é Satanás, porque a palavra de Deus diz que nós não recebemos ou que nós não somos tentados com tentações que não fossem humanas. Isso mostra, isso nos prova que o nosso maior inimigo somos nós. Isaías, quando ele para e ele olha e ele vê então ali naquele momento o Senhor Jesus sobre um alto e sublime trono, e os anjos estavam ali e eles cantavam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. E aquela visão maravilhosa, eu acredito que se eu estivesse ali naquele lugar, naquele momento, e Deus tivesse me dado o privilégio de ter uma visão como essa, eu teria caído de joelhos, eu teria dito: obrigado, Senhor, que bem, olha, e eu teria talvez pensado: acho que eu estou bem com o Senhor, porque se Deus está me proporcionando ver alguma coisa dessas, ter a visão dele, vê-lo, é porque eu acho que eu estou caminhando certo na minha vida espiritual. Eu acho que essa seria a cabeça da maioria das pessoas: olha, está dando certo, hein? E aí, provavelmente, a maioria das pessoas fazem isso. Na semana seguinte, viria já com uma regra: gente, olha, faça oração assim, assado, leia a palavra de Deus assim, assado, porque talvez você possa também. A maioria das pessoas fazem isso. Transformam experiência em doutrina. Aí vira doutrina. Todo mundo agora tem que fazer a mesma coisa, porque se deu certo para um, vai dar certo para todo mundo. Só que Isaías, quando ele olha e vê Deus, o olhar dele não foi um olhar de: Deus, obrigado, o Senhor me deu esse presente. Não foi um olhar, foi um olhar que se despiu de completo orgulho. E ele olhou e disse o seguinte: ai de mim, serei fulminado aqui agora, porque os meus olhos viram o Senhor dos Exércitos. Eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram, serei fulminado. Quer dizer, o que ele está fazendo é o seguinte: ele está olhando para si mesmo, ele está reconhecendo quem ele é. Ele não é o profeta que foi escolhido por Deus a ponto de poder ver a glória de Deus. Não. Ele está olhando para si dizendo: eu sou um homem pecador, assim como cada um de nós. E os meus olhos estão vendo o Senhor, eu serei fulminado. Porque ele olha para si, ele faz uma introspecção, e ele sabe que ele está errado. Queridos, o primeiro gigante, a primeira salvação que nós vemos na vida de Isaías é dele mesmo. Porque ele não se colocou como tal, mas ele se colocou humildemente na presença de Deus, dizendo: olha, eu não sou nada, por isso, ai de mim. Nosso maior inimigo somos nós mesmos. Sabe, nós magoamos porque queremos. Nós ofendemos porque nós queremos ofender. Nós somos insensíveis porque nós queremos ser insensíveis. Nós pegamos o que não nos pertence porque nós queremos pegar o que não nos pertence. Nós não entregamos o perdão porque nós não queremos perdoar. Não é porque o diabo ou o inferno, não é nada disso. Não é nada, não é o diabo, não é o inferno, não é nada disso. Não coloque a responsabilidade sobre outra pessoa, porque isso apazigua, nos faz sentir mais tranquilos. E não é essa a ideia. Nós pecamos porque queremos pecar. Todos nós pecamos porque queremos pecar. Nós sofremos porque queremos sofrer. Sabe, tudo bem, o sofrimento ele vem sobre as nossas vidas, muitas vezes nós não podemos controlar. Mas nós sofremos mais porque queremos. Quer ver um exemplo? Quando eu era garoto, eu tinha um cachorro. E ele era mestiço. Em outras palavras, ele era um vira-lata. Ele era grande, vai. Eu gostava muito dele. Muito, muito, muito dele. E nós corríamos pelo quintal, nós brincávamos lá, ele era meu amigo. E era uma beleza. Um dia, depois de anos e anos e anos com esse cachorro, ele morreu. Quando eu fiquei sabendo que ele morreu, eu fiquei muito triste, natural. Fiquei muito triste, eu fui chorando lá para fora, porque eu queria que minha mãe ficasse me vendo chorando. Eu era garoto, adolescente. Eu fui até lá fora chorando. Eu entrei na casinha dele, assim, era um canil, entrei no canil, passei a mão na caminha dele, eu chorava mais. Eu chorava.
Aí eu comecei a lembrar de quando nós corríamos pelo quintal e eu chorava mais. E eu comecei a lembrar quando nós rolávamos pela poeira e eu chorava mais e chorava mais. Aí eu parei por um momento e falei, peraí, eu estou querendo sofrer, eu sou bobo por acaso? Eu já estou sofrendo pela morte, mas ficar nessas lembranças, nessas memórias, me faz sofrer muito, muito mais. Quer dizer, nós somos tão inimigos de nós mesmos que muitas vezes nós pregamos peças em nós mesmos e sofremos mais. Eu aconselhei um homem, ele já deveria ter, eu acho que 38, 39, 40 anos de idade, quando a mãe dele faleceu, ele não se casou. E exatamente no turbilhão esse homem chegou até nós. E no turbilhão ele estava dormindo, já fazia 20 dias no mausoléu da mãe. Porque ele não podia ficar longe do corpo da mãe. Então ele entrava no mausoléu, onde a mãe estava enterrada, e ele dormia no mausoléu da mãe. Ele espalhou no seu apartamento fotos de tamanho real da mãe. E ele colocava a roupa, os vestidos da sua velha mãe nesses manequins. Porque ele não podia se ver livre da mãe. Ele dizia, olha, minha vida não tem... Ele já estava sofrendo, naturalmente todos nós sofremos com perdas. Eu não quero dizer para você que sofrer é um ato da inimizade do seu eu, não. Sofrer é porque você ama, quem ama sofre, a separação é natural, todos nós sofremos. A questão aqui é, nós podemos sofrer mais porque nós queremos. Olha, presta atenção como nós somos inimigos de nós mesmos. Sabe, irmãos, nós não lemos mais a Bíblia porque nós não queremos. Nós não oramos mais para ter mais comunhão com Deus porque nós não queremos. O inferno não tem nada a ver com isso. O céu também não. Eu estou cansado de ver pessoas falar, não, eu vou fazer se Deus quiser. Não, é claro que Deus quer. Se Deus quer que você seja mais próximo, é claro que Deus quer. Se Deus quer que você vá em determinado evento, que vai aproximar você de Deus, é claro que Deus quer. Mas nós não fazemos porque não queremos. Nós somos os nossos mais. E vai pior agora. Agora é o auge. Muitos não aceitam a Cristo e vão terminar suas vidas aqui. E vão acabar perecendo eternamente no inferno, porque eles não querem aceitar a Jesus. Mas a palavra é justamente essa. Eles não querem. Isaías, ele olha para si mesmo, num momento em que muitos diriam, uhul, estou vendo Deus. Ele olha para si mesmo e diz, ai de mim. Ou em outras palavras, eu reconheço quem eu sou e eu preciso de socorro. Primeira salvação que nós devemos ter, queridos, é pedir socorro a Deus por nós mesmos. Senhor, me socorre de mim mesmo. Deus, me socorre de mim mesmo. Me socorre dos meus desejos, dos meus anseios carnais. Me socorre da minha preguiça. Me socorre do meu desleixo. Me socorre de mim mesmo, Pai. De cara, Isaías nos mostra isso. Salvos do quê? É a pergunta em Isaías. Salvos da religiosidade. Capítulo 1. Capítulo 1 ele vai nos mostrar do 11 ao 13, que agora ele mostra um pouco de como estava a nação de Israel. Capítulo 1, do 11 ao 13, a palavra de Deus diz assim: de que me serve a mim? Deixa eu tirar aqui. Daqui a pouco eu vou precisar de um desse aí que você está aí. Um óculos. De que me serve a mim a multidão dos vossos sacrifícios? Diz o Senhor. Estou farto dos holocaustos de carneiros e da gordura de animais cevados. Não me agrado do sangue de novilhos, nem de cordeiros, nem de bodes. Quando vindes para comparecer perante mim, quem vos requereu o só pisardes dos meus atos? Não continueis a trazer ofertas vãs. O incenso é para mim abominação.
e também as festas da lua nova, os sábados e a convocação das congregações, não posso suportar iniquidade associada ao ajuntamento solene. Só até aqui. Olha o que nós estamos vendo aqui, queridos. Ele não suporta mais esses incensos. Ele não suporta mais as ofertas vãs. Ele não suporta mais o ajuntamento, a congregação associada à iniquidade e à solenidade. Ele não aguenta mais isso. É engraçado, porque quando nós olhamos aquilo que nós estamos vendo em Israel, a questão religiosa em Israel, ela está muito próxima daquilo que nós vemos hoje. As ofertas vãs, as reuniões solenes, mas quando sai, está tudo virado de ponta cabeça. Os incensos e tantas outras coisas. Quer dizer, nós precisamos ser salvos, queridos, de uma falsa segurança. Infelizmente, nós temos na religiosidade uma certa segurança, porque nós achamos que isso aqui, ainda bem que nós estamos num hotel, para quebrar um pouco da questão do templo, porque o templo feito de cimento não, aliás, isso aqui deve ser drywall. O templo feito de drywall, ele é santo, é um lugar santo, terra santa. Chegou um povo lá na igreja uma vez, e eles chegaram numa boa e tal, e eles foram chegando, entrando, e não sei o que, daqui a pouco eles estavam no louvor, e daqui a pouco eu ouvi falar que para eles cantarem, para cantar com o grupo deles, cantavam muito bem, por sinal, tinha que tirar o sapato para subir lá em cima, porque lá em cima era lugar santo. Bom, já foram embora. Porque é o seguinte, querido, não existe esse negócio. Não adianta você achar que o lugar é santo e o seu coração não é santo. Nós começamos aqui dentro. Isso é uma falsa segurança. E as pessoas, elas estão agarradas nessa falsa segurança, achando que pastores, profetas, missionários, igrejas, denominações, lugares, coisas, podem nos trazer qualquer tipo de segurança, e não podem. Isso é uma falsa religiosidade, e nós precisamos de salvação disso, porque muitos irmãos, nós precisamos alcançar os perdidos. Precisamos, eles são nosso alvo. Nós precisamos alcançar as pessoas carentes, e sim, eles são nosso alvo. Mas você sabe que hoje nós estamos vivendo um momento em que nós precisamos também alcançar os religiosos evangélicos também. Que a gente pensa, não, esse evangélico já está bom. Não está bom não. Porque talvez Deus está olhando para aquelas vidas e Ele está dizendo o seguinte: eu não suporto mais a sua oferta. Eu não suporto mais as suas congregações. Eu não suporto mais esse ajuntamento solene, que existe tanta iniquidade. Eu não suporto mais. E nós estamos aqui para levar a salvação que Deus tem nos dado. Salvos do quê? Salvos de uma falsa religiosidade. Eu acho tão lindo, porque enquanto as pessoas dificultam tanto a questão de sermos crentes, aí ele vem, para mim é como se Deus estivesse sendo sutil. Nós temos aqui na oferta, mas eu quero ler de novo o capítulo 9. Ele vai dizer assim, a partir do versículo 8, porque um menino, olha só, o momento de Israel é um momento que eles estão extremamente religiosos, cheios disso, cheios daquilo, mas completamente longe do quê? Do menino. O que um menino te traz? Simplicidade. Ele te traz sinceridade. Ele é capaz de ficar dançando sem se preocupar com o que as pessoas estão pensando ali, sem nenhum problema. Menino, criança. E aí ele começa trazendo mais ou menos isso, né? Um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Para que se aumente o seu governo e venha a paz sem fim sobre o trono de Davi, e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. O menino.
Isso nos remete para Coríntios, a simplicidade do Evangelho, a simplicidade do amor a Cristo. Tudo que nós devemos fazer não é ficar nos complicando aquilo que é descomplicado. Vamos descomplicar o complicado. Vamos, a burocratização do cristianismo é uma invenção do homem. O cristianismo, ele não é burocrático, ele é simples, como um menino. Amamos a Deus como meninos. Sirvamos a Deus como meninos. E sejamos salvos dessa carcaça velha que a sociedade tem colocado sobre as nossas vidas. Salvos o quê? E a última salvação que nós encontramos, quer dizer, tem várias outras, mas vós não podeis suportar todas elas hoje. A última salvação é salvos do juízo. Juízo eterno. Condenação eterna. Um dos textos mais lindos que nós não poderíamos deixar de ler é o Cântico do Servo. Ele fala da salvação, da condenação eterna. Ele fala do servo vindo, morrendo na cruz pelos nossos pecados, sofrendo e padecendo pelas nossas transgressões, nos trazendo a maior de todas as salvações, a salvação eterna, a salvação da nossa condenação, a salvação que é a resposta da nossa existência, porque é a salvação que nos mostra que nós não vamos para o inferno ou continuar vivendo a condenação que há por causa do pecado, mas seremos salvos pelo sangue do Cordeiro. O Cântico do Servo está lá no Isaías 52, a partir do versículo 13. Nós vamos ler todo o Cântico do Servo, porque ele é realmente lindo. Isaías, a partir do versículo 13, Isaías 52. Isaías 52, 13 diz assim: Eis que o meu servo procederá com prudência, será exaltado e elevado, e será muito sublime. Como pasmaram muitos à vista dele, pois o seu aspecto estava muito desfigurado, mais do que o de outro qualquer, e a sua aparência mais do que a dos outros filhos dos homens. Assim causará admiração às nações, e os reis fecharão a sua boca por causa dele. Porque aquilo que não lhes foi anunciado verão, e aquilo que não ouviram entenderão. Quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura. Olhamos, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, para cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro, foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo opressor, foi arrebatado, e de sua linhagem, quem dela cogitou? Porque foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo. Foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte. Posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca.
Todavia, o Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade, prolongará os seus dias. E a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do seu penoso trabalho, de sua alma, e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso, eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo. Porquanto derramou a sua alma na morte, foi condenado com os transgressores, contudo, levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Sabe, queridos, é difícil trabalhar em cima dessa passagem. É mais fácil vivê-la. Não dá para ficar falando, sabe, por mais que a gente fale, por mais que a gente tente de alguma forma trazer aplicações, a única aplicação real e verdadeira que nós temos aqui é vivê-la. Como? Se entregando ao servo, se rendendo ao servo, vivendo a bênção que Ele nos deu, o livramento, o perdão dos pecados. Eu acho muito interessante quando diz aqui que Deus agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Como assim? Deus pode agradar moer o seu filho? Por amor de todos os outros filhos. Eu, você, cada um de nós. Salvos o quê? Salvos da condenação eterna, por um livramento e uma salvação eterna. E aí talvez você esteja aí pensando, legal, mas eu já aceitei a Cristo. Pena que eu não fui viajar hoje, pena que eu não fiquei em casa, porque eu já aceitei a Cristo, tudo isso não é para mim, eu já aceitei a Cristo, estou tranquilo, já fiz a minha parte com Deus, não tenho nada com isso hoje, engano seu. Isaías tem algo para te contar, Isaías tem algo para te falar no capítulo 55, um capítulo depois. Aliás, no capítulo 55 não, no capítulo 61. Aqui. Essa aqui é para você, que já é salvo, que já aceitou Jesus como seu Salvador, que está aí sentado, olhando, legal. Tomara que tenha algum crente aqui para poder aceitar Jesus com essa mensagem, porque eu já aceitei, não tem mais nada com isso, já está tudo certo, já fiz a minha parte para com Deus. Deus tem mais uma coisinha para dizer aqui antes da gente encerrar. Ele diz aqui no capítulo 61. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração e proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram e a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalho de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Querido, se você já aceitou a Cristo como seu Salvador e você achou que essa mensagem não era para você, engano seu. Essa mensagem é para te lembrar da sua responsabilidade. A responsabilidade de sairmos por essa porta hoje e levarmos a salvação àqueles que estão oprimidos, levarmos alegria àqueles que estão chorando, tirarmos a coroa de cinzas, que é uma coroa de punição ali de si mesmo, de mostrar a sua tristeza, enfim, e levar sobre eles uma coroa de justiça.
justiça que somente Cristo pode dar, a tirar as lágrimas dos olhos e colocar alegria. Nós somos o povo de Deus escolhido para proclamar todas essas verdades que nós vimos. Se não proclamarmos, quem falará? Eu vou dizer para vocês, as pedras falarão se for preciso. Mas Deus decidiu nos usar. Então levante daqui hoje. Mas não levante daqui como você entrou. Levante de forma diferente. Levante com o coração pronto. Levante ardendo dentro de si o desejo de proclamar a verdade a todas as pessoas que precisam, que estão na escuridão ou completamente presas pelo pecado. É a nossa responsabilidade. E nós não temos muito tempo para fazer isso, não. Algumas pessoas pensam que nós temos tempo, mas o 55, agora sim, o 55 diz: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. É o 55:6. As pessoas talvez ainda tenham tempo, mas esse tempo pode acabar amanhã. E o que nós vamos fazer a respeito disso? Sabe, eu estava num velório e ali tentando levar consolação a uma mãe. Difícil. E aí a mãe me perguntou: e aí, pastor, será que meu filho foi salvo? Eu acompanhei tudo que a mãe fez para que o filho seja salvo. Tudo. E ela deu tudo de si para que seu filho fosse salvo. Então a minha única resposta era: precisamos confiar no Senhor. E eu espero que isso traga consolo. Mas eu já acompanhei outros velórios onde a pessoa não dava menor. E aí chega lá no final, e a pessoa olha e fala: e aí, pastor, será que foi salvo? Sabe, é difícil trazer consolo para aqueles que estão longe de Cristo. O consolo ele se dá para aqueles que estão próximos. Só que chega uma hora que nós não temos mais o que fazer. Nós temos que fazer enquanto temos tempo. Sabe, irmãos, nós não sabemos até quando ficaremos aqui. Não sabemos. Nós não sabemos até quando os nossos amados estarão por aqui. Nós não sabemos. Por isso, enquanto é tempo, saiamos por essa porta e anunciemos a palavra de Deus a todos aqueles que nós conhecemos, a todos aqueles que estão ainda vivendo escravos de si mesmos, escravos de uma falsa religiosidade, escravos do pecado, debaixo da condenação eterna. Nós precisamos fazer isso. Nossa responsabilidade. Se você ainda não aceitou a Cristo como seu Salvador, não tem certeza disso, faça isso. Nos procure. Procure o Zé Roberto, procure a mim, Matias, nos procure. Faça isso. Entregue a vida nas mãos do Senhor Jesus, para provar o melhor que Deus tem para te oferecer. Vamos orar? Vamos ficar de pé? Acabou, vovô. Senhor, nós te louvamos. Faz de nós como crianças, Pai. Traga-nos a simplicidade do amor a Cristo. Nós queremos ser simples, simples como a pomba, mas devemos ser prudentes como a serpente. Não podemos ficar simplesmente acomodados na nossa vida, porque as coisas estão acontecendo e o Senhor espera de nós. Deus, aqui está a igreja bíblica se colocando nas suas mãos. Ah, Deus, na sua direção. Estamos nos colocando, Senhor, à sua disposição. Nós queremos ouvir a pregação. Nós queremos aceitar o seu chamado. Deus, em nome de Jesus, toma-nos em tuas mãos, Pai. E leva-nos, Senhor, segundo a sua vontade. Salva-nos de nós mesmos.
Porque aqui dentro é onde moram nossos maiores inimigos. Paulo já nos disse isso. E nós vivemos isso muitas vezes. Salva-nos de nós mesmos. Salva-nos da falsa segurança. Salva-nos da falsa religiosidade. Salva-nos daquilo que fazemos achando que estamos agradando, mas só agradamos a nós mesmos, ó Pai. E se alguém aqui ainda não foi salvo da condenação, a condenação para sempre, que ele possa receber a salvação eterna nessa manhã. E que o Senhor possa nos levar, aqueles que estão hoje nas trevas, a mostrar a cada um deles a luz. É o que nós te pedimos e te agradecemos, porque o Senhor é o nosso Deus e tem cuidado de nós. Dá-nos um bom dia hoje na sua presença, para a honra e glória do teu nome. Amém. Amém, queridos. Deus abençoe. Só lembrando que a semana que vem nós temos o acampamento dos jovens e adolescentes. Então, vários jovens aqui, ó, estão todos convidados para a gente fazer lá um bom acampamento lá em nome de Jesus, tá bom? Deus abençoe. Tenha uma boa semana em nome de Jesus. Que o amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, as doces consolações e o encorajamento do Espírito Santo seja sobre a sua vida hoje, não apenas hoje, mas para todos sempre. Deus os abençoe em nome de Jesus. Amém.